E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Uns dias atrás eu publiquei um vídeo que viralizou falando de como o tamanho dos produtos diminuiu e a qualidade também, como do chocolate que virou uma gororoba de gordura e açúcar. O vídeo foi esse aqui, ó. O chocolate Lacta, que antigamente pesava 200 gramas, depois 170 e foi diminuindo milagrosamente até chegar na miséria dos 80 gramas de hoje. Cara, o pior que tipo, 80 gramas, cara. Mano, antigamente eu, Mister Darkness, não conseguia comer uma barra toda de chocolate porque era grandão demais. Hoje eu como inteirinha e ainda fico sentindo falta porque é pequena demais. E aí eles lançaram o tamanho família de 145 gramas, que é menor que o de antigamente. O tamanho família é menor que antigamente. E tipo, 145 gramas, cara, dá pra nada. Custa mais caro. Como a qualidade dos produtos caiu nas últimas décadas. Olha a surpresa, é uma surpresa mesmo o chocolate de hoje. Açúcar, primeiro ingrediente, que é o que tem mais, você sabe disso, né? Leite em pó, manteiga, cacau, massa de cacau, gordura legal, permeado, leite em pó. Ou seja, você tá comendo uma papa de gordura e açúcar achando que é chocolate. E os comentários que a turma fez provam que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que causa a inflação. Meu amigo, que teve de gente culpando o capitalismo não tá no gibi. Teve gente... Olha, toda vez que alguém culpa o capitalismo, eu já sei que a pessoa não sabe o que é capitalismo. Porque a culpa nunca é do capitalismo. Nunca. Nunca. É sempre dos governos colocando imposto, é sempre dos governos colocando burocracia. Nunca é capitalismo, cara. Normalmente, quando alguém diz a culpa é do capitalismo, é porque ela não sabe o que é capitalismo. reclamando que não faz sentido o capitalista reclamar do capitalismo. Quem permite é o órgão regulador, ou seja, faltam leis. O capitalismo é isso aí, e vocês ainda apoiando, hein? Ó, vocês errados. Viva o... Ai, ai. Todo mundo ali não sabe. Aquela pessoa ali não sabe. Aquela outra ali, menos ainda, porque disse que tem órgão regulador. Então, tipo, o governo é quem tá atrapalhando. O capitalismo é isso aí. Não, não é. É a pessoa que não sabe. sistema capitalista onde vale tudo para aumentar o lucro da empresa. E até a direita e o capitalismo destroem o Brasil. Ou seja, foi um vídeo que furou a bolha aqui do canal, alcançando gente que não entende nada de economia e que por coincidência ou não, adora o governo. Esse vídeo aqui é pra gente mexer nessa ferida. A diminuição dos produtos é culpa mesmo do capitalismo ou de uma liga do mal das empresas fabricantes que tem lucro exagerado? Vem comigo que hoje tem uma aula de economia para você. Fala, meu amigo dinheirudo, percebeu que os produtos que a gente compra no supermercado estão cada vez menores? Tipo, a garrafa de iogurte que diminuiu de tamanho, o sabão em barra cada vez menor e a barra de chocolate que hoje até parece uma amostra grátis. Essa é a reduflação, uma forma disfarçada de inflação. E a explicação... E além da reduflação, tem outra que eu chamo de merdaflação. Porque além deles diminuir o tamanho dos produtos, eles também diminuem a qualidade dos produtos colocando uns ingredientes merda. Então eu chamo de merdaflação. mais repetida, adivinha qual é, Brunão? Culpa do capitalismo selvagem. Com certeza. Pois o capitalismo é o vilão da história aí. E enquanto isso, quem realmente cria a inflação tá lá quietinho no canto, fazendo cara de vítima. Quem cria a inflação lá, quem diminui nosso poder de compra, tá lá dizendo a culpa é do capitalismo. Eu concordo com vocês, culpa é do capitalismo. E apontando o dedo pro mercado. Mas essa turma que fala que a culpa é do capitalismo não assiste o canal, né? Não assiste, com certeza não. Não, esse pessoal aí é idiota demais pra assistir vídeo de economia. Deixa aí o lembrete, Bruno. E quando a situação aperta, ele aparece como salvador, esse cara aí, sabe, o culpado, prometendo novas leis, fiscalização, dizendo que quer proteger o consumidor. Hoje eu vou mostrar pra você porque reduflação não é uma culpa do capitalismo, não é uma falha dele. E quem que é o verdadeiro culpado que finge não ter nada a ver com isso. E no final... pesquisas científicas, Brunão, números, provas. Aí sim. Eu sei, é verdade, né? A reduflação parece mesmo uma sacanagem. Você compra o mesmo produto, paga o mesmo preço, mas leva menos pra casa. Parece não, pra mim é muita sacanagem. Pois é, mas vai, pega o fio aí, Bruno. Vamos lá. Olhando assim por alto, parece uma trapaça, né? Uma malandragem capitalista pra enganar a gente, né? Uma trama das empresas. Só que esse é o tipo de explicação que só funciona quando a pessoa não se aprofunda na questão. Analisando melhor, você começa a perceber que a reduflação não nasce da maldade das empresas, do empresário malvadão, ganancioso que quer que os pobres se lasquem. Não é bem assim. A reduflação nasce de um ambiente econômico doente, essa que é a verdade. Pensa... Pois é, e alguém conhece um ambiente econômico mais doente do que o brasileiro? Com essa esquerda aí sempre colocando mais burocracia, mais leis. Cara, o Brasil tem tantas leis, cara, que eu acho que se você somar todas as leis do mundo, não deve dar brasileira. É simplesmente absurdo. Comigo, ó.
quando o custo de tudo sobe ao mesmo tempo, matéria-prima, transportes, energia, impostos, o preço final vai subir junto, não tem outra saída. Porque assim, né, não tem empresário bonzinho, empresário malvadão, o mercado não tem sentimento bom ou mal, ele gosta de lucro. E você também é assim, eu também, né, a gente vai trabalhar para rasgar dinheiro? Não, de jeito nenhum. Então, porque se não der lucro, a empresa não para de pé. Por outro lado, a gente, consumidor, não aguenta mais pagar caro toda hora. A gente reclama, troca de marca e some. E se o preço fica muito alto, chega um momento em que o produto não cabe mais no nosso bolso, né, no bolso do cliente. E aí a empresa fica diante de uma escolha: aumentar o preço e perder clientes, ou manter o preço e reduzir o produto, incluindo aqui a qualidade dele. E nos dois casos, o que está acontecendo é a inflação. Mas esse segundo aí ganhou o nome de reduflação, que é uma tentativa de sobrevivência em um ambiente onde o valor da moeda está derretendo. E esse conceito é importante demais, ó. A reduflação é uma resposta, ela não é a causa, é um sintoma, não é uma doença. Isso, tá aí. Ele colocou em palavras melhor do que eu conseguiria colocar. Muito bem, youtuber, muito bem. E sabe qual que é a verdadeira doença? Eu vou te explicar, fica aí. Porque tem mais uma coisa, a reduflação não é uma invenção do capitalismo brasileiro, ela pode aparecer em qualquer país que enfrente uma inflação alta o suficiente para colocar as empresas contra a parede. Inclusive lá fora, a reduflação é chamada de como, Brunão? Não sei. Shrinkflation, Ó. que é o caso dessa matéria, olha aí, acontecendo também na França. O ponto é, a reduflação não acontece A França, outro país com economia merda, cheio de socialista lá. Rapaz, socialismo só destrói país, cara. Puta que pariu. necessariamente por causa de ganância. Pega o caso do chocolate, vamos olhar ele que foi o que fez sucesso no vídeo lá. Foi, não? verdade. Se realmente tivesse uma trama monopolista aí dos fabricantes, seria bem fácil a gente descobrir. O chocolate caseiro ia custar baratinho, é o caso, Bruno? É verdade, não é. E qualquer empresa aí que pudesse fazer um produto melhor por um preço menor, ela ia ganhar pelo menos algum espaço ali na prateleira dos gigantes, como Nestlé, Mondelez, concorda? É o caso? Ia surgir novas marcas, né, de chocolate. Exatamente. E não é o caso, né? Não, Continua lá as mesmas empresas. Aliás, quando surgem marcas de novos chocolates com qualidade melhor, esses chocolates custam R$40 uma barra de 90 gramas. Exatamente, chocolates premium, né? Premium, Chama de é. premium, que antigamente nos anos 90 era só chocolate. É o chocolate que tem chocolate E mesmo, eu vou te cacau. explicar por que Eles chamam de premium, mas aqui eu só chamo de gourmet mesmo. aconteceu isso. Ou seja, essa ideia de pensar que os preços são manipulados por fabricantes, isso aí só existe quando não tem concorrência. No caso da reduflação, a verdadeira causa dela é a inflação. E você pode entender isso do lado contrário, não foi o chocolate que ganhou valor violentamente frente ao real. Eu te trago provas disso, ó. Olha aí em laranja na curva, dá uma olhada com relação ao dólar em azul na curva. O cacau ainda é bem melhor do que o dólar, mas nem compara com o Brasil. Olha aí o que aconteceu com o valor do cacau frente ao real. E a renda da população não acompanhou, como eu falei pra você nesse vídeo aqui. Ou seja, se te oferecerem pra receber em cacau aí na sua vida, se eu resolver pagar o Bruno em cacau, ele deveria aceitar. Por isso que antigamente chamava cacau, inclusive, né, Bruno? Olha aí. O que levanta outra importante questão. Quem que cria a inflação? E aí que a história começa a ficar interessante. Na verdade, inflação acontece porque o governo não tem compromisso fiscal, ou seja, ele gasta demais. Por exemplo, Aí você tá falando do governo brasileiro. Não tem outro governo tão descompromissado com o fiscal quanto o brasileiro. Eu acho que nesses países merda, tipo França, Haiti, essas merda aí, tem um descompromisso fiscal tão grande. você está acostumado a pagar R$10 aí numa barra de chocolate. Um belo dia ela passa a custar 11, mais conhecido como ficou mais caro. E você vê que os chocolates de outras marcas também ficaram mais caros. Aí você pensa assim, o que está envolvido nesse ficar mais caro? Para comprar o mesmo produto, você precisa de mais reais. E se você precisa de mais reais, é justamente porque cada real está valendo menos. Exatamente. Não são os preços que estão aumentando. É a sua moeda que está diminuindo de valor. É isso que a gente tem que ensinar para as crianças, na escola e tudo mais. Mas o pessoal... Pior que na escola é tudo socialista, né? Porque o governo paga para ensinar que o capitalismo é que é o problema. O governo, cara, é o nosso maior inimigo, cara. É o nosso maior inimigo. Só que muita gente tem dificuldade de entender esse conceito. Inclusive, isso é o mesmo que acontece quando você quer usar reais para comprar dólares. Se hoje você precisa de R$5 para comprar $1 e amanhã cada dólar custa R$6, é porque o real desvalorizou, certo? Beleza, mas vamos voltar pro chocolate, ó. E também com todos os outros produtos que acontece a mesma ideia. Olha que interessante. Será que uma empresa poderia aumentar o preço do produto dela sem que houvesse um aumento na matéria-prima, na energia, no transportes, nos impostos? Pode, né? É livre para a empresa colocar. Mas tem um grande porém, o que ia acontecer? Ela ia perder clientes para a concorrência. Aliás, essa é uma das belezas do livre mercado, né? A concorrência não deixa que as empresas aumentem o preço dos produtos indiscriminadamente, sem justificativa. Olha o caso do sistema bancário brasileiro, não vai lembrar dessa. Vamos lá. Anuidade de cartão de crédito. É verdade. Tinha cartão sem anuidade? Não tinha nenhum. E aí, quando os bancos digitais surgiram, popularizaram com seus cartões baratos ou sem anuidade, né? Os bancões tiveram que Foram obrigados, oferecer 100% do CDI, oferecer cartão, parar de cobrar anuidade na conta, né? Taxa de manutenção
de conta, ver se faz sentido pagar para ser cliente do banco, Bruno. Não tem como, né? Ou colocaram atributos nos cartões, né? Pra valer a pena você pagar a anuidade, né? É isso aí. Em alguns casos até vale, inclusive. Bom, ficou claro que a inflação e também a reduflação acontecem por causa da perda de valor da moeda, correto? E quem controla a moeda é o mercado, por acaso, são as empresas Hoff, Corsa e Knote, né? O Banco Central, que usa a política monetária para controlar a moeda, os juros, e também tem o governo que, com sua política fiscal, ou falta dela, faz a moeda desvalorizar. Olha aí quem é o verdadeiro vilão. Tá aí, o vilão. Já disse tudo. Já disse tudo. O vilão é o governo que fica imprimindo moeda. E você que paga. E o governo ainda coloca propaganda na TV dizendo, olha, a culpa é do capitalismo, a culpa é do empresário malvadão, a culpa é dos super ricos. Rapaz, não tem otário maior do que aquele que coloca a culpa no super rico, cara. É o maior otário de todos. Pensa no otário. Só, todo mundo sabe que o governo brasileiro gasta dinheiro demais, né? Todo mundo sabe também que ele gasta até o que ele não tem, que ele se endivida cada dia mais via títulos públicos. E esses gastos têm uma fachada muito bonita. Esse é o problema. O populismo é bonito demais para ser ignorado. Ele é cheiroso. Cheiroso. Né? O governo diz, por exemplo, que ele investe para gerar empregos ou que separa verbas para... Não existe isso de governo gerar empregos. Não existe isso. Quem gera emprego é os empresários. O governo gera dívidas. Dívidas apenas. Ajudar os pobres. Não que seja errado ajudar os pobres, né? Isso é muito importante, na verdade. Só que essas coisas têm um efeito contrário. O problema é o lobo vestido de cordeiro, né? Quando o governo quer gastar, ele precisa se financiar esse rombo aí de algum jeito. E às vezes ele contrai dívidas, às vezes ele imprime dinheiro. Só que aquela mesma pessoa que acha que a vida tá melhorando é quem vai pagar a conta lá na frente. E a inflação é muito mais cruel com os mais pobres, que era quem o governo dizia que estava ajudando. E do jeito... Pois é, eles dizem, nós vamos ajudar os pobres, nós vamos ajudar os pobres. Aí taca no rabo, fingindo que tá ajudando. O jeito que o governo faz, ele aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, só que o chocolate e tudo mais, o que acontece? Não vai brotar chocolate do nada como brota dinheiro da impressora do governo, né? E se for de uma hora para outra, vai ser pior ainda, já que para produzir mais, a indústria vai ter que contratar mais funcionários, vai ter que fazer mais um turno, comprar máquinas, gastar mais energia, ou seja, preço lá em cima. O processo não fica mais barato. Exatamente. Né? E se você forçar, eu quero para agora muito mais mercadoria, não tem como não custar mais caro. Ou seja, o preço sobe, mas o salário de quem tá comprando isso não tá acompanhando. E aí que começa o teatrinho, Bruno. O governo cria inflação, os preços sobem, o povo reclama com razão e o governo responde, calma que eu resolvo, vou proteger vocês aí das indústrias gananciosas. Aí ele diz, nós vamos taxar o super rico, nós vamos colocar um impostinho aqui que vai fazer a justiça social. É sempre essas desculpinhas, só para enfiar no rabo do povo, desses otários que acreditam. Empresário malvadão. Daí ele pega um ou dois produtos, vai lá, enfia dinheiro pra baixar o preço desses produtos, deixa todo mundo feliz, mas continua tudo pior. É isso, ou pior que até a ideia de tabelar, que a gente vai falar aqui, quase que cômico o negócio. Exato. E aí o que acontece, Bruno? É como se o governo pusesse fogo no mato, aponta o dedo pro vizinho e ainda posa pra foto vestido de bombeiro. E o pior, né? Essa narrativa funciona porque culpar o capitalismo é politicamente conveniente. E o cidadão comum que não entende bulhufas de política monetária, essas coisas, acaba acreditando nessa história, já que ela parece fazer sentido. Mas... Pois é. O governo faz lavagem cerebral no povo, colocando eles na escola e dizendo que a culpa é do capitalismo. Aí os otários saem da escola achando que é verdade e o governo fica lá. Cadê os otários? Vou poder imprimir dinheiro aqui infinito e esses otários não vão dizer nada, vou colocar toda a culpa nos outros. Esses otários enganam tudinho. Mas quando você olha para os números e para a lógica econômica, fica impossível de ignorar. Através das políticas monetárias, fiscal, o Estado cria inflação. Mas olha como o teatro ele é feito, ele é bonitinho, ele é feito para fazer você acreditar. Quando o governo se vê pressionado pelo povo por causa da inflação, ele costuma reagir do único jeito que ele sabe, que o povo tá pedindo também, intervindo. E é aí que a coisa vira uma verdadeira bagunça. Moleque. Opa! Ganhamos a chance de intervir, vamos fazer merda! Vamos fazer merda e colocar a culpa no capitalismo. E essa é a resposta aqui para aqueles comentários lá do nosso vídeo, não sabe? Cadê o governo? Um absurdo, devia ter mais fiscalização, mais leis. Isso é uma coisa que o governo brasileiro já tentou fazer, lá na minha época, que eu e o Bruno éramos crianças lá, tentar controlar os preços. Beleza. Isso prova que a gente está falando de governo em si, Exato, amplo, não é geral. esse, não é aquele. Exatamente. A gente está falando geral, é um governo desde lá de trás. Exatamente. Até porque quem faz as leis não é o político lá do Planalto que a galera tá brigando contra ou a favor dele, né? E que você nem lembra quem que você votou no final da história. Olha que triste. Que beleza. Lembra, não? Todo dia tinha a remarcação de preços no supermercado. E aí o Sarneyzão veio para salvar a gente, olha aí. Que beleza. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu quiser poderá ser fechado
ensejar a prisão dos responsáveis. Meu amigo, pensa no tamanho do absurdo, né? Quem subisse os preços para não ter prejuízo, podia ter o seu comércio fechado. Pois é, eu lembro disso aí. Eu lembro disso daí. Mas aí, ó, os comércios começaram a fechar e o povo ficar sem produto. Ô, medidazinha, filha da puta, viu, bicho? Todo mundo se fode. E ainda ir parar no chilindró. Os fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney, cara. Na teoria pareceu bonito, né? Impedir que as empresas malvadonas aumentassem os preços, mas foi um desastre total. Olha aí no que deu se você não é da nossa época. Aos poucos, os buracos foram aparecendo nas prateleiras. O consumo foi disparando mês a mês. A fila virou rotina. E olha aí. Esse negócio de tabelar produto, colocar o preço fixo, não funciona, porque não dá para ignorar a oferta e demanda. Ninguém é otário de vender um produto tendo prejuízo. Ninguém é otário. Então, o que acontece? Fica tudo vazio as prateleiras. Ó, eu não vou vender um negócio por 90, sendo que, para mim, só o transporte dele custa 100. Pois é, seus otários. Cheguei aqui e perguntei assim, minha filha, isso é pra que essa fila? É pra ouvir aquela ali é pra pedaço de frango, e aquela outra lá é pra pão. Eu digo, eu vou nessa aqui. E finalmente, 8h30 da manhã, são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. É velho, criança, dona de casa, todo mundo correndo pra pegar 1 litro de leite. Vamos lá. E adivinha você se o governo resolve fazer o mesmo pro preço do chocolate? A barra de 100 gramas a partir de hoje não tem que custar no máximo X reais. O que ia acontecer? Quem vai fazer chocolate? Se o fabricante não tem lucro, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer, não vai fazer. Aí falta chocolate na prateleira. Já viu esse filme, né? E o pior, vai criar um mercado negro de chocolate. Muito mais caro, né? O cara vendendo ali debaixo do pano, só pra quem tem dinheiro de verdade, porque... Isso aí aconteceu com o mercado de bebida lá nos Estados Unidos. O dono tá correndo risco de ser preso. Ou pra quem pediu mais governo também, mas em outra linha, Bruno. Deveria ser proibido diminuir o tamanho do chocolate. Olha o impacto disso novamente. Inflação comendo solta, o fabricante não pode diminuir o tamanho do produto. O que você acha que vai acontecer com os preços? Vai ficar lá em Aí cima. só rico come chocolate. Que legal. Também. Graças ao nosso nobre governo, né? Com certeza. Inclusive tiveram que piorar a qualidade dos chocolates também, pra ver se conseguiam ter produtos acessíveis. Se você duvida, isso o Bruno pode provar pra você qual o tamanho e a composição dos chocolates lá dos Estados Unidos. É igual aqui, Bruno, pequenininho. É tudo tabletão, né? Então, né? E olha que imprimiram dinheiro pra caramba lá também, depois da pandemia, né? Mas o Brasil... Lá imprimiram dinheiro pra caramba, mas mesmo assim a inflação lá foi muito menor do que a daqui. Nem se compara. A gente se supera, né? É muito menos que a gente. A diferença lá é que eles imprimem uma commodity que tem valor no mundo inteiro, que é o dólar. Se isso vai dar problema um dia ou não, é outro papo, né, Bruno? Mas até aqui tem funcionado. E o problema vai ser global, né? Pois é. Hoje tem estudos como esse aqui que você tá vendo, que mostram que controlar preços, que coisa, né? Sempre dá ruim. E eu tenho uma coisa que a gente não falou aqui. O chocolate, ele tem um problema do cacau, que tem problema de, também, fenômenos da natureza. E aconteceu justamente essa estilingada final aqui depois de 2020. Volta o gráfico aí pra nós, Bruno. Inclusive no dólar, foi por duas coisas. Porque imprimiram dinheiro pra caramba e porque teve um aperto no fornecimento global. Acho que Costa do Marfim é responsável por 70%, 80% do fornecimento. Teve uma praga também que teve no cacau. Sim, recentemente tá acontecendo com o café, né? No mundo todo. Café, laranja também. Laranja. Olha outra intervenção que o excelentíssimo senhor governo fez lá no final dos anos 80. O governo resolve enfrentar os pecuaristas. O senhor não está entendendo. Esta missão já foi decidida. O senhor autorizando ou não autorizando, os bois serão embarcados. Sunab e Polícia Federal desapropriam bois em 3 estados do país. E adivinha você se um trem desse é sustentável, né? Depois desse confisco, quem é que iria criar gado, continuar criando gado? A lógica é muito simples, a produção diminuiu e com uma oferta menor, o que aconteceria ali com o preço da carne? Não tinha como ser diferente, né? A tendência era só continuar subindo. Então repara no que aconteceu naquele período de hiperinflação aqui no Brasil. O governo criou a inflação, interferiu no mercado para tentar resolver, a interferência gerou escassez e a escassez gerou preços ainda maiores e o governo vinha com planos lindos de resolver tirando o zero da moeda, criando uma nova moeda para resolver. E tem um detalhe aí, gerou miséria, gerou fome, foi uma época muito crítica no Brasil. Sem dúvida. E aí, os populistas que dizem que isso ajuda os pobres, você vê que no final, quando perde o valor da moeda, é o pobre que paga a conta, porque o rico tem saída. Na época, investimento tinha um overnight, né? Ou o cara sai, converte em dólar diariamente, enfim, rico tem saída, o pobre se lasca. Eu lembro que se negociava carros por dólar. Verdade. Não usava moeda, porque não tinha como sustentar. O que acontecia recentemente, acontece ainda na economia argentina, por exemplo, né? O Plano Real realmente foi o único plano econômico sério por aqui. Mas repara uma coisa, ó, quanto tempo você não usa ou guarda moedinha? Claro, tem o Pix, mas a verdade é que não é por isso que você não guarda, não vê
tanta moeda. É que hoje você não compra porcaria nenhuma com uma moeda de R$1. Os Estados Unidos imprimiu o último penny dele, o último 1 centavo dele. Quer dizer que essa moeda já não vale nada. Vale nada, né? Nos Estados Unidos eles não vão fazer mais. Exato, Bruno. E olha só o que dava pra comprar em 94 com R$1. Olha aí, se não dá vontade de chorar. Ou seja, a culpa não é do capitalismo excessivo, é justamente o contrário. Que a gente tem por aqui é bloqueios e barreiras que impedem a competição. Aconteceu essa semana, inclusive, a regulamentação das criptos, que eu falei nesse vídeo aqui, que vai ser exatamente o mesmo roteiro. Aqui no Brasil a gente tem uma economia mista, distorcida, cheia de amarras políticas, de privilégios, e é o que alguns economistas chamam de capitalismo de compadrio, sabe? É um sistema onde quem tem acesso ao poder se protege e quem tá de fora paga a conta. O verdadeiro capitalismo se baseia em propriedade privada, liberdade de troca e, sobretudo, concorrência. As pessoas são livres para produzir, vender, comprar o que quiserem, e o sucesso depende da capacidade de entregar valor. Pura e simplesmente, né? Pensa aí no caso do Mercado Livre, né? Da empresa Mercado Livre, né? Milhares de empresas competindo, e o que você tem no final? Compara aí o preço do Mercado Livre com a vendinha aí do seu bairro aí pra você ver, onde não tem tanta competição assim. Fora o frete, velocidade de entrega. Exatamente. E não vai longe, né? Lembra da taxa das blusinhas lá em nome de salvar a indústria nacional? Não ajudou nada, não gerou emprego, só serviu para bloquear as pessoas mais pobres de ter acesso a produtos mais baratos. O estudo tá aí na tela para você ver. A gente até falou num jornal aqui também, né, Bruno? Então, meu amigo, quando alguém diz que a reduflação é culpa do capitalismo, o que vem na minha mente é o seguinte, sabe aquela frase? Enquanto no socialismo você faz fila para receber um pedaço de pão, no capitalismo são os pães que fazem fila esperando por você. O capitalismo produz desigualdade? Produz, mas o socialismo só produz pobreza. E, aliás, o sistema que mais reduziu a pobreza no mundo, adivinha você? O capitalismo malvadão. Em 1820, 75% das pessoas no mundo eram pobres, sabe disso? Em 2018, esse número passou para quanto? 10%. Por que será? Será que foi o avanço do socialismo no mundo, Bruno, que criou isso? Com certeza não. O capitalismo gera, sim, desigualdades, mas ele é inimigo da pobreza quando se tem um país com liberdade econômica. Isso não é minha opinião, ó. Olha esse estudo. Cada 1 ponto de aumento no índice de liberdade econômica reduz a proporção de pessoas em risco de pobreza em até 1,6 ponto percentual. Olha aí o artigo na tela. E o caso mais emblemático é o da China, né, que deixou de ser um país socialista, hoje eles gostam mais de dinheiro que a gente. Eu até visitei recentemente e deixo aqui no vídeo para você assistir depois. Pois é, eles abriram uma cidade lá, ultracapitalista lá, cara, e agora eles têm mais dinheiro que nós. Porra! E se você ficou até o final, manda aquele comentário do Brunão. Muito obrigado por ter ficado até aqui. 2 coisas. Que produto que você acha que mais diminuiu de tamanho, que foi mais prejudicado pela reduflação? E a segunda coisa é... Por que você acha que as pessoas acham que o governo que é o... Salvador da pátria? O salvador da pátria. Boa. Opa, esse aí eu sei por que é. É porque o governo já começa desde cedo fazendo lavagem cerebral. Ele coloca primeiro os professores na escola dizendo que é para culpar o capitalismo. Depois ele coloca propaganda na TV dizendo que também é para culpar o capitalismo. Aí ele também paga as emissoras lá com um monte de patrocínio lá para que as televisões coloquem nas novelas e coisa do tipo a culpa no capitalismo. O governo faz lavagem cerebral de todo jeito. Aí o que acontece? Os otários acreditam que a culpa é do capitalismo. Que a culpa não é dele, né? A culpa são das empresas e é do capitalismo, né? E porque pedem mais governo, sendo que ele é culpado, e a hora que ele chegar, ele vai meter o pé na porta fazendo mais porcaria. Isso, vamos debater. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer um debate. Valeu, tudo de bom. Tchau. Pois é, o governo fica aí se aproveitando dos otários e os otários ficam protegendo o governo, que é justamente o culpado. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!